República Federativa do Brasil, Estado de São Paulo, Distrito, Município e Comarca de São Caetano do Sul, Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais e anexa. Certifico que as folhas 157 do livro A 37 foi lavrado o assento de nascimento de Macário Antônio de Souza, nascido no dia 8 de setembro de 1939, às 10 horas, em Bálsamo, Estado de São Paulo. Sexo masculino, filho de João Antônio de Souza, falecido, e de Sebastiana Gabriela de Souza, falecida. São avós paternos Joaquim Antônio de Souza e de Maria de Souza. Avós maternos Macário Gabriel da Silva e de Emília Gabriela da Silva. O assento foi lavrado em 6 de janeiro de 1982. Observação: registro feito de acordo com a petição assinada pelo juiz de distrito da 2ª Vara desta comarca, aqui escrevente. O referido é verdade e dou fé. São Caetano do Sul, 6 de janeiro de 1982. Quantas histórias um nome pode carregar? O de Macário Antônio de Souza, muitas. Seu nome homenageava o avô materno, nascido ainda durante a escravidão, talvez em Minas Gerais. Naquele tempo, era comum um dos netos herdar o nome do avô. O nosso Macário também era Antônio, nome de santo popular, casamenteiro, mas também dos capitães do mato, caçadores de escravos fugidos. Macário é nome que vem do grego. Significa abençoado, feliz, afortunado. Bacurau. 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 Mas o nosso Macário se tornou Bacurau. Com esse apelido, povoou o imaginário de São Caetano do Sul durante mais de 50 anos. Eu sou Kenan Bernardes e esse é o podcast Bacurau, um rosto sem memória. Os 3 episódios desta série tentam reencontrar a memória deste rosto tão conhecido da cidade. Episódio 2, O Avesso. Ele chamava ele de Bacurau. Não sei se é com problema de, talvez, de familiar, né? Família, porque muitas vezes pega um apelido de quando é criança, ou se é o povo que colocou, não sei. Eu sei que eu sempre conheci com esse nome. Se me perguntar o nome, eu não sei. Ele era um negro, cerca de 1,75 m, muito magro pela altura dele. E sempre andava arqueado. A gente não tinha noção da idade dele. Basicamente, ele confirmava aquele ditado que dizia que preto, quando pinta, tem mais de 130. A boca suja ele tinha, ele falava palavrão pra caramba. Ele xingava as pessoas, talvez nem sabia o que ele estava falando, né? Porque a pessoa mente fraca não sabe nem o que está falando. Então, eu imagino que ele, pela sua aparência, pelo seu jeitão, ele era um negro na casa dos 80, 90 anos. Mas era forte para andar, viu? Você via ele em todo canto aqui da cidade. Eu conheci ele por Bacurau.
Nem sei o nome dele. Agora não sei se é o sobrenome, se é apelido. O Bacurau, o Macário, era uma joia rara aqui de São Caetano, né? Era o único cara que tinha proximidade, era nós que cortava as unhas dele, cortava o cabelo dele, abraçava ele, beijava ele e ele deixava, entendeu? Eu queria definir ele então como um homem instável, uma hora bem, outra hora agressivo por demais. Eu não acho que ele era louco. Eu acho que os meninos achavam que ele era louco, porque puseram um apelido nele e esse apelido pegou. Estava eu, o Haroldo e o Eduardo, e veio uma ocorrência dizendo de um morador em situação de rua, estava atrás de umas crianças. Isso na praça das Feiras, na Boa Vista. Nós fomos até lá. Paramos a nossa van e ao deparar não era um morador de rua. E eu desci, ele muito nervoso. Ele odiava o pessoal chamar ele por esse apelido. Então, as crianças, era até de uma escola próxima ali, chamava e ele ficava muito nervoso. E ele saía atrás das crianças, né? E aí nós fomos conversar. E eu lembro que às vezes ele entrava aqui, alguém passando na rua, chamava ele para o Bacurau, e eu via que ele ficava bravo, mas eu entendia que era porque chamava ele de Bacurau. Mas eu nunca vi, de verdade, ele fazer qualquer coisa que eu ficasse chateada e falasse, não, ele não vai entrar mais aqui porque, né? Eu sempre chamei ele pelo nome. Quando eu descobri o nome dele, porque eu nunca gostei de apelido, na verdade. Eu nunca gostei de apelido. Eu não chamo ninguém por apelido. Eu sempre procuro saber o nome. E aí, quando eu perguntei para ele o nome dele, aí ele falou que era Macário. Então, eu até falava aqui para as pessoas, quando as pessoas falavam assim, o Bacurau, eu falava, ele não chama Bacurau, o nome dele é Macário. Aí ele ficava feliz quando eu falava o nome dele. Entendeu? Sempre tratei pelo nome. E ele era um adulto, inocente, uma alma de criança. Eu sei que ele morava atrás da firma lá, mas não sei quem é a mãe dele, quem é irmão, que a gente via ele sair de lá, que eu trabalhava na rua de cá, da frente, e ele morava na rua de trás. Então, não sei, não conheci a família dele. Ele falava assim o essencial e muitas vezes se você tentasse se aprofundar mais, ele saía de perto. Ele tinha família, sim, mas para saber o nome dele inteiro, a data de nascimento, dos familiares, não fazia parte de nós. Então, assim, espontaneamente, se ele falasse, tudo bem. Se ele falasse, tudo bem, mas o contrário não adiantava, né? Muito tempo, quase 70 anos que eu tirei a primeira identidade dele. Aí o delegado falou, tá bom então. Aí viu todos os documentos, aí mandou eu fazer uma carta de punho e aí eu votei para tirar a identidade dele. Aí depois que eu tirei e achei também um médico, o psiquiatra foi muito bom para mim. Ele falou, a senhora cuida dele, que eu ajudo a senhora no que for possível. Aí eu falei, tá bom. Aí fui, tirei os documentos, falou, depois que a senhora tirar os documentos dele, a senhora volta aqui que eu vou dar uma carta para que a senhora não pague, não tire do seu bolso o dinheiro da condução para fazer as coisas para ele. Ele tem que sair dele e ele tem direito. Falei, tá bom. Aí foi onde saiu as carteirinhas, né, de ônibus, foi o primeiro passo que ele me ajudou. Aí ele falou, agora o segundo passo, a senhora vai dar entrada no INSS para que ele venha ter um salário. Desse salário, a senhora pode tirar eu não sei a quantia, depois a gente vê, porque a senhora faz as coisas para ele. Aí eu falei, não, só o fato dele ter o direito e ter o dinheiro dele para poder comprar roupa, as coisas dele, já tá de bom tamanho. E ele passou a receber e foi aonde a gente conseguiu um monte de coisa para ele, mas lá atrás ele não tinha nada. Esta é Dona Laodiceia, personagem central do episódio. Ela é a prima de Macário, sua tutora por 2 décadas. Na documentação dele, tá que ele estava com 89 anos, mas ele tinha bem seus 99, 100 anos.
Porque eu lembro dele, eu era criança, eu tinha 12 anos, ele já era um homem de seus 20 anos. Eu tô com 68, imagina. Assim, eu encontrava muito ele em supermercado. Ele, a prima, parece que é prima dele, fazendo despesa e ele segurando o carrinho, ele ajudando ela. Porque ele era muito, a família cuidava muito dele. Ele andava muito na rua, ficava muito na rua, mas a família tinha cuidado por ele. Os nomes Sebastiana de Souza e João Antônio de Souza, eles são conhecidos de vocês? São. São os pais do Macário. Não, não conheci. A mãe eu cheguei a ver, mas eu era muito menina. Dos meus 9, 10, 11 anos aí. Porque tem coisas que a memória leva para a vida toda, né? Eu lembro de coisas assim que aconteceu aos 5, 6 anos, mas assim, dela eu não... Eu lembro dela, mas muito vago. Ela tinha assim, eu lembro que ela tinha assim uma certa deficiência também, né? Todos os dois tinham, o pai e a mãe. Por isso que eles nasceram tudo com essa mentalidade. Mas eu não conheci ela assim a fundos. Eu vi ela poucas vezes e a lembrança que eu tenho dela é muito, muito vaga. Meu Deus, parece que ele era de casamento de primos, sabe assim? Parece que era casamento de primos então, me parece que ele tinha outro irmão com o mesmo problema dele, entendeu? Uma coisa assim. A prima dele, ela falava que ela que ficou na responsabilidade de levar ele nas consultas médicas, sabe? Sim, ele ia uma vez por mês que ele passava. E ele tomava a medicação do CAPS. Mas eu não sei qual que era o problema exato do Macário. Não sei. E ele era reservado, viu? Um cara bem reservado, assim. Ele respondia aquilo que você perguntava. Quando ele achava que você estava perguntando demais, ele, dava um jeito de ir embora, assim, sabe? Não gostava muito de ficar falando. Às vezes as lembranças dele não eram lembranças muito boas para ele ficar falando. Tem gente que não gosta de falar. O dia que ele achava que tinha que ser as coisas do jeito dele, era difícil. Mas como o próprio psiquiatra falou, era para a gente não deixar ele tomar conta. Que se ele tomasse conta, aí nós não tinha mais. Porque dos tios ele deitava e rolava, né? Ele acho que percebeu que o tio tinha uma certa... ele tinha dó, né? Acho que dele ter a deficiência. Aí, o dia que ele estava um pouco agitado, aí esse dia, aí era difícil. Aí ele ficava falando pra gente, né? O motorista mexeu comigo. Ele não deixou eu pegar o ônibus. Por que ele não deixou? Mas ele fazia tanta pergunta que, assim, a cabeça... Você ficava com a cabeça ruim. Aí, e falava muito, né? Macário, por favor, Macário, para de falar, a gente não aguenta. Aí ele parava um pouco, depois ele começava, eu vou varrer esse quintal tá sujo, eita, povo sujo. Aí virava, já implicava com os outros, esse daí fica passando toda hora, por que ele fica passando? Macário, o homem tem que passar aqui, não tem outro lugar para ele passar. Tá bom. Viu, eu fui lá na igreja, a Maria Divina brigou comigo. Por que ela brigou com você? Porque eu estava pedindo dinheiro para os irmãos. Olha, vou te contar, tinha dia, vai comer, Macário? Não, eu já comi bem. Olha, ele faz parte da nossa história. Faz parte da nossa história. Eu vou te falar a verdade, assim, ao meu ver, assim, a pessoa não nasce assim, ela se torna. Ele se tornou assim. Então, dificilmente a gente conseguia se aprofundar e ele ter a confiança de nos falar a respeito. Não. Problema de cabeça, né? O problema dela é problema de cabeça.
faltava alguma coisa assim, tinha problema mental com ele, tinha problema mental. Era uma pessoa bem difícil de lidar, assim, no sentido de relacionamento. Mas marcou a vida da gente, porque ele provocava na gente assim uma pena muito grande, uma dó muito grande, porque ele foi envelhecendo, foi se encurvando por causa da idade, começou a usar umas roupas estranhas, como se alguém que cuidasse das roupas dele deixou de cuidar. Ele começou a se vestir de forma bem relaxada, eu diria assim, quase que uma forma de mendigo. Passou a ser raro vê-lo com roupa limpa, cheirosa e tal. Mas nunca disse nada para a gente. Quem era ele, qual era a família dele. A gente só observava pelo comportamento dele. Então essa fase que ele passou com a roupa suja, rasgada, mal cheirosa, nos preocupou bastante. Mas logo depois aquela fase passou, ele voltou de novo a estar com roupinhas mais alinhadas, tal. A barba sempre por fazer, como se ele não quisesse fazer a barba de jeito nenhum. Creio que o caso dele foi um transtorno mental de nascença, já que eu conheci ele desde quando ele era mocinho, novinho, que ele andava por aí. E ele sempre foi assim, foi de nascença, a família dele morava ali na Rua Isabel, eu trabalhava numa firma do lado, e a família dele morava ali, mas nunca tive a curiosidade de saber do que veio essa doença dele, se foi alguma doença que ele teve. Às vezes era difícil para controlar ele, até eu, depois que a mãe dele morreu, eu fui procurar ajuda, né? Falei, eu não posso ficar com ele assim. Aí o psiquiatra falou para mim, olha, ele tem a mentalidade de uma criança. Ele não vai passar disso, e no decorrer do tempo, ele vai ficar pior. Eu falei, fazer o quê, né? Mas ele não ficou, não alterou nada, continuou sempre do jeitinho dele. Eu não sei como que foi que ele adoeceu, ou ficou assim, mas outros sentiam dó, ou compaixão, que seja a palavra, e a gente às vezes se divertia, porque é muito interessante, a gente se diverte com a ruína dos outros. Isso é chato, mas ao mesmo tempo a gente não chega a se colocar no lugar do outro. Aí quando ele ficou mais velho um pouco, de mais idade, e começou a ter algumas doenças, tipo essa do pé dele, do calcanhar, aí a gente passava a ter mais compaixão e não insultava tanto e achava que realmente ele precisaria de cuidados. Eu acho que a mente dele não cresceu junto com ele, né, com a idade dele, né? Então, ele se comportava como as crianças, porque a molecada, principalmente os adolescentes, gosta de falar palavrão, gosta de correr atrás de um do outro, e ele fazia a mesma coisa. Então, eu acho que a mentalidade dele parou aí, 15, 16 anos. Teve uma vez que eu fui no mercado, esse mesmo mercado, que ele rodeava muito ali, né, aquele pedaço nosso ali, e eu entrei pra comprar e você vai andando, né, procurando a fila, o corredor que a fila tá menor, e eu olhei e vi ele parado na fila. Fiquei muito curiosa, fiquei atrás dele, pra ver o que ele ia fazer. E aí ele tava com 2 saquinhos, um acho que era de feijão e o outro era de açúcar. E ele passou normal no caixa, deu o dinheiro, a moça registrou, deu o troco na mão dele, ele colocou na sacola e saiu. Eu falei, nossa, então ele sabe o que tá acontecendo. Não falta uma consciência nele, né? E a história que a gente sabe de que ele ficou doido é de que ele tinha visto a mãe cair na linha do trem. Mas eu não sei se isso também é uma ficção, né? O que aconteceu, se realmente foi isso. Ele não se abria em contar nada da vida dele, mas era uma pessoa equilibrada formalmente, não era uma coisa assim definitiva. Muito, muito nervoso demais quando era maltratado. Parece que ele tinha essa reação violenta por causa do maltrato. Gostaria muito de saber de onde o Bacurau veio. Quem era o Bacurau? Se tinha irmãos, pais, né? Eu nunca soube. Nunca vi ele acompanhado de nenhum familiar. Nunca vi. O Bacurau sempre foi um homem que sempre andou sozinho. Sei que tem familiar. Não tenho conhecimento de onde ele veio. Não sei se ele é paraibano, baiano. E nem sotaque, assim, pra dizer, ele tinha um sotaque da Bahia.
Ele tinha um sotaque do Rio de Janeiro. Não tinha. Deve talvez ter nascido aqui mesmo. Não sei. De onde ele era, que cidade, o estado, nunca fiquei sabendo. Ele sempre morou aqui na Rua Pã, isso eu tenho certeza absoluta. Ele morava ali numa casinha aqui na Rua Pã, que era como se fosse parecia como se fosse um curticinho. Até hoje tem gente, pessoas que moram ali, que conviveram com ele. A origem do Bacurau ficou uma incógnita, né? Acho que para todos aqui, porque sabia que tinha Bacurau. Tanto que, olha, com 70 e poucos anos eu não conheço a família dele e mora tão perto. Aí ele veio pra cá, pra São Caetano, ele era menino que a avó pegou ele pra criar, porque ele perdeu os pais, né? Aí a avó pegou ele para criar e eles vieram da Vila Matilde para cá. Ele era menino dos seus 2 aninhos. Depois, nunca mais ele saiu de São Caetano, né? Ele viveu em São Caetano até morrer. A avó morreu, ele passou a conviver com o tio ficou responsável por ele, depois a tia morreu também. E eu sempre ajudei a cuidar dele, né? Mas ele sempre morou aqui, nunca saiu de São Caetano. A Laodiceia é casada com o seu Enéas. Ele é primo de sangue de Macário. Aí a minha avó morava lá em Mirassol, Minas. Vieram de lá para cá. Aí agora eu não sei quanto tempo que moraram lá. Mas eram de lá. Foi aonde achou aquele terreninho ali na Rua Pão e ali estamos até hoje. Em nome de Jesus. Mas ela morreu, peraí, 75, ela estava aqui. Ela morreu em 78. Em 78 ela morreu, porque em 75 a gente ainda morava aqui no quartinho. Aqui tem um quartinho nesse quintal, que é a casa que eu mais gosto. Porque nós morávamos nesse quintal, nesse quartinho, em 10 pessoas. Ele é desse tamanho. E morava 10 pessoas. Morava meu pai, minha mãe, eu, meus 3 irmãos, minha avó, uma sobrinha e 2 filhos. Acho que era até mais, acho que era 11 pessoas. Então eu lembro que ela morreu por volta de 78 por conta disso, porque esse quartinho era o quarto dela. E aí ela foi passar um tempo com o filho, que morava lá na... Onde que morava o tio Braz? Na cidade de Tiradentes. Mas aí no atestado de óbito teu que ela morreu de... Hoje fala falência múltipla, né? Eu acho que é de velhice, porque parou tudo, porque viver 100 e poucos anos não é para qualquer um, né? O Bacurau era uma pessoa morena, não negra, né? Cabelos crespos, moreno, puxando a raça negra mesmo, né? Um negro não muito escuro. Ele era moreno, magro, um ponto não alto, mas ele parecia enlouquecido, que ele era ruim da cabeça, então eu aproveitava disso. Eu falo levado por um negro, mas também será que não é levado por uma cor de indígena? Aquele traço diferente um pouquinho, pode ser que seja uma mistura de raça. Ah, moreninho! Porque ele não era aquele negrão autêntico, como fala, pura. Uma pessoa de pele escura, né? Também por causa do sol. Magrinho. Acho que ele tinha bigode também. Ele era baixinho, negro. Franzino, né? O nome já diz tudo, Bacurau, né? Bacurau ser bem franzino, assim, né? Moreninho de pele. Ah, moreninho! Eu já ouvi dizer que parece que Bacurau é uma coisa suja, ruim, não é? Por isso que talvez ele odiasse tanto.
mar, de um jeito ou de outro, está presente no imaginário de todas as pessoas pretas que vivem aqui, nas Américas. Pelo mar, homens e mulheres escravizados foram trazidos da África para cá. Durante séculos, milhares de africanos que nasceram livres atravessaram o Atlântico para a escravidão na América. O principal destino dos escravizados era o Brasil, e o porto do Rio de Janeiro foi o maior mercado de seres humanos de todo o continente americano. Macário, portanto, guarda uma relação ancestral com o mar. A Calunga grande. A gente está falando, né, de alguém que aproximadamente nasceu há um século e que, portanto, é alguém cujo nascimento é muito mais distante de nós do que da chamada Lei Áurea. Então, ele está relativamente próximo da escravidão. Aí também daria para pensar um pouco, né, na relação entre o Bacurau como sinônimo daquele que é bárbaro, daquele que não nasceu no Brasil. Eu me lembro que a avó dele, ela veio, foi isso mesmo, né? É a história que eu sempre ouvi da família, que ela veio num navio negreiro como escrava. Tanto que ela morreu com 105 anos. Era uma pessoa, assim, uma pessoa muito alegre, de muita fé em Deus. Para ela, tudo estava bom. Ela falava, tá tudo muito bom, porque de onde eu vim, no navio negreiro, a gente veio acorrentado, passamos muita fome, né? Não davam comida para nós, quando dava comida era bem pouquinha, o resto que sobrava, e tinha um homem que ele escondia comida para dar para nós, né? E aí aonde a gente comia escondido, bem pouquinho, mas comia. Era assim uma pessoa grata. Às vezes a gente falava, nossa, não sei como que ela pode, né? A pessoa fez tanto mal para ela, assim, né? Vir num navio negreiro, não dá comida, não dá água. E ela ser tão grata, ser tão alegre assim, era uma pessoa... Você via ela sempre naquele estilo, sempre com um vestido bem comprido, longo, branco, com um lenço assim, amarrado na cabeça, mas estava sempre feliz, não tinha assim tempo ruim, não guardou mágoa, nem, né? Muito sincera. E sempre falava para nós que nós devia dar graças a Deus que nascemos livres, não era como eles que sofreram nas mãos dos senhores deles. E assim, era uma pessoa bem legal. Lembro, era alta, tinha altura praticamente do filho, quase 2 metros. Já que, no caso dela, o tráfico externo, né, seria pouco provável, porque, afinal de contas, o tráfico de escravizados africanos termina em 1850, pode ser que se trate de tráfico interno, né? Pode ser que essa memória seja realmente algo consistente, porque a gente sabe muito que a expansão do café, né, fez com que um número grande, né, de escravizados de outras regiões acabassem sendo levadas para São Paulo, né? Uma outra questão, quando a gente pensa essa memória do tráfico, né, pode ser uma reelaboração biográfica, né, e que tem a ver com o fato de você dizer, olha, eu fui escrava e por isso eu valorizo a liberdade e acho que as pessoas devem valorizar a liberdade, valorizo o fato de ter comida.
Então, vejo que eu não estou falando de mentira, né? Estou falando de uma reelaboração biográfica, né? Até porque as informações que a gente tem hoje são informações, né, que chegaram a nós por intermédio de outras pessoas, que tiveram essa informação por intermédio de outras pessoas, então há sempre ruídos aí. Então, pode ser que nesse jogo da memória tenha criado a possibilidade para uma reelaboração biográfica que buscaria conferir coerência e sentido tanto à história pessoal quanto à social. Eu também não sei o que quer dizer ser neto de alguém que foi escravizado, né? É muito perto de um processo que até hoje tem efeitos nefastos. Mas eu sei, tem alguém que tem uma trajetória, que foi criado pela avó, senão que tem a ausência da mãe e do pai, e que a gente sabe que essa ausência vem de um sistema de ultra precarização pós-libertação, fim da escravidão. Então, eu não sei o quanto que a sua trajetória, vamos dizer assim, da questão racial, que talvez não seja um marcador social na relação entre eles, não é? Não quer dizer que não seja um marcador social para pensar que hoje se tem números sobre população de rua. Acho que 60% da população brasileira que está na rua é negra ou afrodescendente, não é? Assim, é um pessoal que vem lá da África, outros vieram da Índia, outros vieram de Angola, né? E aí a gente, de vez em quando a gente via eles falarem numa língua diferente, né? Então, mas para nós que agora, depois de muito tempo, é que veio cair a ficha que, por isso que eles falavam daquele jeito. Mas lá atrás a gente não tinha muito, né? A gente era meio desinformado. Mas havia também uma língua geral mina, né? Se referindo aí à costa da Mina, que é uma região de onde veio parte significativa dos escravizados. E essa língua geral mina, ela era falada na costa da Mina e ela era falada, por exemplo, em Minas Gerais no século XVIII, né? Mas essa menção à língua estranha, ela também me faz pensar numa outra questão que os historiadores têm tentado pesquisar, né? Como esses grupos étnicos que vêm da África para as mais variadas regiões do Brasil, como eles se articulam, não é? Como eles procuram, de alguma maneira, restabelecer vínculos que já existiam na África, não é? Será que pessoas, não é, de um determinado grupo étnico adotaram estratégias de acolhimento de indivíduos desse mesmo grupo étnico vindos da África, né? Supondo a existência, né, dessas estratégias de apoio mútuo, em que medida essas estratégias não se mantêm mesmo depois do fim do tráfico de escravos e mesmo depois da própria escravidão. Seriam estratégias de apoio mútuo envolvendo indivíduos de determinados grupos étnicos, né? Ela falava bem o português. Mas aí, de vez em quando, ela falava umas coisas, não é? Ela falava uma linguagem assim que nós não entendíamos muito bem. Mas a gente era criança, então a gente até achava que estava xingando, brigando com a gente, né? E aí essa parte eu já não lembro. É uma pena. Hoje a gente percebe que é uma linguagem de lá. Mas também eles eram um povo tão duro que assim, a gente só sabia das coisas quando eles queriam contar. Se a gente perguntasse, aí eles já não respondiam, né? Aí ficou assim, difícil. Mas a gente sabia que era uma linguagem diferente. Uma língua que ninguém entende. Como será isso?
Como se sente alguém que, vindo de muito longe, não reconhece aqui expressões simples como bom dia, Deus te abençoe, dorme bem. Como será ver o tempo e a distância devorarem aquele que um dia foi o seu idioma materno? Falamos em uma língua, pensamos em uma língua, sonhamos em uma língua, sentimos saudade em uma língua. Como será perdê-la? Essa linguagem que não se entendia muito bem foi o que sobrou de outro mundo, de uma África trazida por muitas bocas que falavam muitas línguas, língua memória, língua afeto, língua saber, língua crença. Aí o meu pai no passado, ele era um bandista. Ele e a minha avó era um bandista. Aí depois foram conhecendo devagarzinho o evangelho e saíram. Mas, em nome de Jesus, eles foram mais de 70 anos evangélicos. E com a graça de Deus, Ele nos ensinou o caminho. Eles se converteram primeiro foi na Igreja Adventista, Movimento da Reforma. Ainda existe essa igreja ainda, ali na Rua Marlene. Eu não sei se eu estou equivocada, mas o Bacurau ele vivia nas igrejas evangélicas. A impressão que a gente tem que ele era uma pessoa evangélica. Assistia lá um pouco, andava, via lá na igreja católica, ele parava, via um centro de macumba, ele parava, andava a cidade toda, né? Seu Enéas. Meu irmão, ele ia em todas as igrejas. Ele não tinha discernimento. Ia na Assembleia, ia na congregação, ia na católica. Era conhecido mesmo em todas as igrejas. E a única religião que nós proibiu ele de ir era a Umbanda, aí que tinha ali na Rua Pan, que ali atormentava ele. Quando chegava a noite, que era hora de dormir, ele não queria que apagasse a luz. Quando apagava a luz, ele começava a gritar: acende a luz, eu tô vendo aqui, ó, acende a luz. Era um tormento para ele. E começando a falar um pouquinho sobre essas pessoas que nós atendemos, eu coloco aí a figura do Bacurau, que passou pela nossa vida também de uma forma assim muito intensa. Inclusive, quando a gente começou a desenvolver uma amizade, ele era fã do pai do pastor Bisael, muito fã. Ele não podia me ver na igreja, que ele falava assim: cadê o pastor da igreja? O pastor da igreja faleceu, infelizmente. E essa amizade com o nosso pastor maior aproximou a gente, porque como ele era muito assim, esnobado pelas pessoas, as pessoas desfaziam dele e tal, achavam que ele era louco, e realmente tinha momentos que ele não estava muito lúcido, né? Caminhava atrás das mulheres, assustando as mulheres. Pelo menos se elas chamassem ele de Bacurau, ele virava um monstro. É como se fosse virar uma chavinha na cabeça dele, ele se transformava em outra pessoa.
Eu sabia que ele tinha uma limitação psicológica e tudo mais, mas eu fazia questão de conversar com ele por isso, por ver as pessoas abandonando ele, desfazendo dele. E nós fomos fazendo amizade. Pouco que eu conhecia da vida dele era aquele momento que ele entrava na igreja, sentava ali e conversava comigo. Ele nunca deu muita chance de falar quem era a família dele. É como se ele tivesse assim, desconectado da família, onde ele não fazia questão de lembrar da família. A gente sabia que ele tinha família porque ele estava sempre com uma roupinha lavada, bem passada. Então, quando ele vinha com essas roupinhas, vinha para a igreja. Ele adorava ir na igreja de domingo. Às vezes ele encontrava eu na rua e falava: irmão, hoje tem culto? Que dia que tem culto lá? Eu vou lá na igreja. Aí eu falava: pode ir, vai sim. É bom, você vai só escutar coisa boa. E aí, às vezes ele vinha, às vezes ele não vinha. Mas uma coisa que eu observei nele, até por ter a oportunidade, ele gostava do ambiente da igreja. Ele gostava do ambiente de música, de louvor e de comida. Mas o que chamava mais atenção, que ele ficava mais tempo, ele ficava um pouco mais, tipo, às vezes 20, 30 minutos, no horário do louvor, da música, né, do hino. Então eu acredito que isso seja também em outras igrejas também, né? A Igreja Batista, tem a Congregação, tem várias outras igrejas, né? Lá atrás, na infância dele, com certeza a família, a mãe, o pai, né, com certeza foram desse ambiente. Porque isso está muito na memória de uma pessoa, né? E é onde ela busca refúgio, proteção. Ele andava, mas ele parava na igreja, né? Ele só dizia que gostava da igreja. Aparentemente ele gostava do local, do prédio. Não tinha noção do que era o evangelho. Que quando chegava a conversar com ele na questão teológica, ele disfarçava e saía fora. Não era uma pessoa que tinha muito interesse em conhecer o evangelho. Gostava do local, gostava das pessoas que o tratavam bem. No caso do pastor Alídio, que é o pai do pastor Misael, que tinha um tratamento muito especial com ele. Mas enquanto esteve perto com a gente, nós estivemos orando, atendendo ele, como qualquer pessoa, até que vinha a crise. O único problema dele eram essas crises de nervosismo. Quando dizia: eu quero orar por você, ele aceitava normal, mas não manifestava, porque eu percebia que ele aceitava de coração aquela oração que era feita por ele. Mas não tinha manifestação espiritual, não tinha isso. Ele, às vezes, ele ia lá, aí ele entrava, só que ele entrava, sentava no banquinho dele ali e ficava na dele. Não ficava muito tempo, não. Mesmo que a gente convidasse, tratasse ele muito bem lá, recepcionava ele bem, mas ele não ficava por muito tempo. Ele logo saía e ia embora. E eu sei que ele foi batizado em uma igreja evangélica. Ele me falava o nome, você vê, com o tempo, a memória que ele tinha, a memória é boa. Ele me falava o nome do pastor que batizou ele lá no Brás. Essa igreja nem existe, eles desmancharam ela, reformaram ela. Eu tenho algumas lembranças dele na Igreja Santos Dumont, no avivamento bíblico, dele no pátio, dele conversando com as pessoas e sempre muito, ele era comunicativo, ele era uma pessoa comunicativa, gostava de conversar, apesar das pessoas terem receio dele. Ele nunca se abria nem para mim, nem para ninguém. Quando ele estava bem, ele se aproximava da gente. Aí dava para conversar, mas não respondia as nossas perguntas, principalmente na questão da família. Mas acabou chamando a atenção da igreja no sentido de apego. As pessoas queriam se aproximar dele, só ficavam com medo de que ele se tornasse agressivo, que pegasse um pedaço de pau ou pedra. Então isso causava um certo temor ali. Eu, como diácono, tinha que trabalhar nessa condição, de não deixá-lo fazer a bagunça, mas também de não excluí-lo. E isso aproximou a gente demais. Nem sei o nome original dele, porque era um apelido que ele odiava, detestava, mas era o único que ele atendia. Ele não atendia por qualquer nome próprio, não tinha isso. Quando ele se acalmava, depois de ser chamado de Bacurau, você tinha acesso ao coração dele. Então, quando a gente falava com ele baixava a cabeça: desculpa aí, não vou fazer mais, não. Não adiantava nada, na outra semana ele estava lá fazendo o mesmo escândalo, falando palavrão, brigando com as pessoas, e era uma pessoa assim, meio insana nessa questão de relacionamento. Inclusive, uma vez eu estava nessa igreja do pastor Bibiano, e a molecada da igreja terrível, né? E ele chegou, acho que para
participar do culto, alguma coisa assim. E aí falaram, o Bacurau. Aí, menino. Dentro do... Não, ele tava na calçada da igreja. O Samuel pegou xingou ele, né? Chamou pelo apelido, né? O Bacurau, não sei o que. Esse Bacurau abaixou, ele pegou tanta pedra no chão. Mas foi pedra que voou para dentro dessa igreja. Demais, ele adorava um batismo. Quando tinha batismo na igreja, ele sempre estava lá. Como o tanque batismal tinha o tamanho dessa sala, ele ficava bem no nosso hall, né, da igreja, e juntava aquele monte de gente. Eu morava no fundo da igreja, então eu era o responsável por lavar o tanque, preparar o tanque, matar as baratas e empurrar as pessoas para fazer o batismo. Ele acompanhava tudo isso, ele achava interessante a história do batismo. Mas a impressão que dá é que ele queria ser aceito, né? Mas tinha alguma coisa na cabeça dele que de vez em quando dava um desarranjo, porque ele mudava assim da água para o vinho. Talvez porque alguém pisou nele, alguma coisa nesse sentido. Mas se deixasse ele quietinho no canto, ele não dava nenhum tipo de trabalho. Mas o Bacurau, ele tinha algo assim, muito peculiar. Ele gostava de ouvir os hinos e os louvores da igreja. Por várias vezes ele estava descendo a rua, né, a Santos Dumont, e o pessoal estava fazendo ensaio na igreja. Essa época, o presbítero Aparecido, né, morava no fundo da igreja. Então ele tinha essa liberdade, ele entrava pelo portão e ele ficava ali. E quando terminava, parava o louvor, ele pegava o cobertorzinho dele e corria, ia embora, né? E assim, eu sempre andei muito em São Caetano, até pelo trabalho social que eu fazia, e eu nunca vi o Bacurau dormindo em marquise, dormindo em algum lugar na rua. Ele com certeza tinha um lugar para dormir. Eu falava meu nome para ele, eu falava, meu nome é Willa, né? Mas ele me chamava de Galega. Ele encontrou esse nome carinhoso, porque não sei se por eu, na época, né, loira, mas ele me chamava de Galega, muito carinhosamente, né? E ele, não sei como que ele conseguia entrar na igreja, lá no salão dessa igreja, que tinha um salão paralelo, e ele estava lá dormindo, entendeu? Não sei se ele entrava de madrugada, se ele entrava na hora que alguém estava saindo, e ele entrava lá, ele estava lá dormindo, né? E eu falava, bom dia, Bacurau, você dormiu aqui? Ele, bom dia, Galega, e ia embora, entendeu? Então, não era uma pessoa que você conseguisse tirar alguma coisa dele, espremer alguma coisa sobre a vida dele, né? Então, eu acho que o Bacurau é uma figura meio incógnita mesmo, né? Era noite quando ele terminou de descer a longa escadaria na encosta de um morro. Entrou em um salão que aos poucos ia enchendo de gente. Todos o cumprimentavam sorrindo. Era um velho conhecido da casa. Foi bonito ver todos se abraçando com tanta sinceridade, como se fizessem parte da mesma família. Em poucos lugares ele se sentiu tão bem acolhido. Uma sensação de ser bem tratado, bem cuidado, entende? Parece que pensaram em tudo, até na sua fome. No fundo do salão tinha uma mesa bem grande, repleta de frutas e sucos, e uma garrafa sempre cheia de café. De algum lugar perto dali vinha um cheiro bom de comida gostosa. Como alguém conseguiria se concentrar no culto com aquele delicioso aroma? As estátuas, as roupas, os enfeites, os objetos sagrados, e dali a pouco os cantos, as danças e os atabaques não o assustavam. Sua formação religiosa o ensinara que tudo aquilo era coisa do demônio, mas estranhamente agora, talvez, ele se sentisse em casa. Ninguém lhe cobrou nada. Ninguém lhe pediu nada. Ninguém lhe perguntou nada. Não era estranho. Foi como se por algumas horas ele voltasse à África de onde vieram os seus ancestrais. Ela estava ali, vivíssima, literalmente incorporada em tanta gente preta como ele, numa grande festa em que os deuses dançavam com os pés no chão.
Mesmo assim, de todos os espaços religiosos da cidade, o único que ele era proibido de frequentar era o terreiro. É muito difícil fazer um diagnóstico de loucura entre as pessoas que estão na rua. Uma, porque não se sabe se a pessoa chegou assim. Há pessoas que vão ficar perto do viaduto porque o barulho do viaduto é maior do que o barulho da cabeça, portanto alivia o seu problema, né? Há pessoas que, por estarem na rua, o grau de tensão é tanto porque a vulnerabilidade corporal é grande. As pessoas dormem com um sapato grudado na cabeça para não roubarem o sapato. As pessoas podem apanhar de um dia para o outro, podem ser mortas. Então esse excesso de exposição na rua também cria problemas mentais. A autonomia que nós todos desejamos, né, de ter, de poder entrar na nossa casa a hora que quiser, de poder fazer uma festa na hora que a gente quiser, de poder beber na hora que a gente quiser. Então, essa manutenção dessa autonomia, ela não é oferecida nem pela família, muitas vezes, nem pelos abrigos, né? Então, a pessoa, ela perde a autonomia da vida dela, né? Então, na rua, ela consegue, de certa forma, manter essa autonomia, ou pelo menos ela tem essa sensação de manutenção dessa autonomia que é, né, inerente a todos nós, né? De manter a nossa liberdade ali dentro do possível. E eu gostaria de levantar um outro aspecto que eu acho que merece ser levantado, assim, né? O caso do Macário, apesar de todas as adversidades vividas por ele, é um caso que mostra, ou pelo menos que lembra, aquele tipo de situação em que o louco, de alguma maneira, é integrado ao meio. Eu penso que a andarilagem, o fato de caminhar, né, é um modo de construir essa outra cidade, construir esse outro território. Então, as pessoas imprimem um modo singular de vida ao estar em situação de rua, porque hoje a gente não usa mais o termo morador de rua, né? A gente usa situação de rua considerando que é uma situação transitória, é uma situação que não é por escolha, e é uma situação passível de reversibilidade. Um personagem. Toda essa discussão que se faz, por exemplo, sobre o bobo da corte, né? Essa discussão de que, olha, o bobo da corte é um personagem que diz aquilo que não pode ser dito, né? Mas ritualisticamente ele está ali para isso, né? Elas criam circuitos próprios no seu caminhar da rua. Você não sabe exatamente o que elas estão atrás. Às vezes elas andam em círculo, às vezes elas ficam no mesmo lugar. O importante é considerar essas pessoas não como vítimas, mas como protagonistas da sua própria vida. Pessoas que imprimem, né, na cidade uma marca e que tem repercussões, às vezes, a maioria das vezes, para a violência, que é imensa, né, e para a discriminação e o preconceito, mas também para outras relações de inventividade, de criatividade, né? Corpos negros são mais vítimas, né, dessa precarização, corpos da comunidade LGBTQIA+, são mais vítimas também. Então, existe, né, essa precarização que é direcionada, produzida, e que não é combatida por questões políticas e culturais, né? Então, a gente via no mobiliário urbano intervenções, então, por exemplo, um banco com alguma peça no meio do banco, por exemplo, que impedisse que uma pessoa se deitasse. Então, existe esse tipo de intervenção no espaço que é específico para se manter uma ordem, né? É uma política higienista, no sentido de manter a cidade limpa, organizada,
que isso interfere como todo mundo consegue usar a cidade. Então, né, não vai interferir só naquela população em situação de rua, por exemplo, vai interferir no modo como todo mundo entende, porque são símbolos, né, são recursos que estão ali para materializar esse discurso. Então, a cidade ela acaba montando esse cenário de hostilidade, né, que vai interferir em todas as pessoas da população. E, na verdade, o Macário tinha uma certa rede de pessoas que têm afeto por ele tem um certo cuidado. Então, isso coloca o Macário numa situação onde a rua me parece ser para ele um local onde ele pode escoar, deixar passar, acalmar sua cabeça, deixar passar suas angústias, né? Mas, ao mesmo tempo, é o lugar onde ele pode interagir com as pessoas, do modo dele, parece-me, não é? Então, ele, na verdade, tem uma experiência de rua muito própria, que é uma experiência onde a rua toma mais tempo da vida dele do que o espaço de passagem, que é o nosso é um espaço de passagem, e por vezes é um espaço de sociabilidade, né? Mas agora, aquilo que me parece é que, para além disso, ele é um lugar para ele estar, com a diferença entre ele e as pessoas que estão na rua por muito tempo, é que ele não dorme na rua, portanto, ele também não dobra essa exposição. Eu nunca vi o Bacurau como uma pessoa assustadora, vamos dizer assim, que tinha gente que quando via que ele chegava aqui já ficava assustada. Eu não, porque ele sempre foi muito educado. E eu conversava com ele, e eu acho que ele sentia falta de atenção, no meu modo de ver, era falta de atenção. Quando eu descobri o nome dele, eu chamava ele pelo nome. Então, acho que por isso ele era bonzinho comigo. Eu tenho uma filha que sempre que ele vinha, ele perguntava dela. E sua filha, como é que tá? Tá grande, tá moça? Às vezes ele entrava aqui para tomar um café, ou às vezes ele entrava aqui só por entrar mesmo. Sentava, batia papo, quando tava doente ele contava, hoje eu tô com dor. Queria remedinho, a gente dava remedinho para ele. Ele era uma figura muito, muito legal, faz muita falta. Todos os dias quando eu passo no caminho para vir trabalhar, eu lembro dele. Inclusive, um dia antes dele falecer, a gente estava brincando aqui na farmácia, né? Tiramos foto, fizemos homenagem para o Dia das Crianças, porque ele é uma verdadeira criança, né? Ele era uma pessoa muito boa, inocente, coração puro. Você falava para ele assim, Bacurau, faz um favor para mim, vai aqui pegar uma cartela de ovo. Ele ia, você podia dar o dinheiro a mais, que ele trazia o troco certinho. Foi um grande amigo meu. Conheci o Bacurau há muito tempo, mesmo antes desses 34 anos trabalhado aqui, eu já conheci o Bacurau, de ver, encontrar com ele pelas ruas do bairro aqui. Naquela época em que eu conhecia ele, eu posso até dizer que o menino que nunca tomou um carreirão do Bacurau, ele pode se dizer que não teve infância. O medo dele xingar aqueles palavrão na rua, eu escondia o rosto. Que ele me conhece, né? Quantos anos que ele me conheceu. Mas tinha vezes que não adiantava eu fazer assim, virar a cara não, que ele ficava olhando, depois ele fazia assim. Então, o Bacurau, ele costumava irritar as pessoas. Ele chegava furando fila, ele falava que chegou e tinha que ser atendido rápido e pronto. Ele fazia assim, Falei, não adianta você fazer isso. Você tem que fazer algo que tem que ser atendido rápido. E meu irmão, uma vez, ele irritou muito meu irmão e meu irmão teve que empurrar ele, assim. Não foi por querer, né? Por querer machucá-lo, mas ele tirava qualquer um do sério. Principalmente o pessoal da rua. O pessoal da rua que ele mexesse com a mulher. Uns brincavam, né? Quer mexer com a minha mulher por quê? Aí intimava ele. Mas ele gostava de mexer com mulher. Eu lembro que ele entrou pela curiosidade aqui no salão, né? Porque era um ponto novo para ele, né? Então ele entrava, passava na porta e tal. E aí, a primeira vez que ele sentiu... Que eu falei para ele entrar, né? Porque ele ficava ali de fora e tal. Eu tinha feito café, o cheiro do café. Aí eu chamei ele entrou, ofereci café, ele tomou café. E aí a gente conversou um pouco, na verdade.
Ele tem uma pessoa, uma prima, que de vez em quando ela vinha aqui, a Laodiceia, ela fazia unha aqui. E aí ela vinha e falava para mim assim, olha, ele é atrevido. Se ele mexer com você, você fala assim, vou contar para a Laodiceia. Que é só falar meu nome que ele corre. Então, quando eu percebia que às vezes ele se alterava por alguém que tivesse falado algo que ele não gostasse, aí eu falava, a Laodiceia tá bem? Que eu me lembre, ele nunca aceitou comida e nem entrar. Ele sempre pegava o cafezinho ali na porta e tomava e tal. E o Bacurau sabia que a gente era, né, evangélico. Então, quando eu saía para trabalhar, eu tava de calça. E aí ele olhava assim e falava, você não é crente, não? E eu olhava e falava assim, sou, Macário. Aí ele olhava pra minha mãe, ela não é crente, ela tá de calça. Aí minha mãe tentava todas as vezes explicar, não, Macário, mas é que na igreja dela é permitido, ela pode usar calça. E assim, todas as vezes que ele tomava café e me encontrava, tinha que explicar pra ele. Ele andava muito ligeiro, muito rápido, muito rápido. E conforme a vida foi passando, eu fui vendo, né? Ele já começou a andar mais devagar, andava mais devagar, já não atirava pedra mais nas pessoas. E aí teve uma época que ele parou de vez mesmo. E depois eu comecei a pegar o ônibus ali, próximo a Gago Coutinho. E ele entrava no ônibus e a mesma história do cafezinho. O fiscal vinha e dava o cafezinho para ele. E nesse dia tinha uma tia dele junto com ele. E a tia falou pro fiscal, não dá café, que ele não pode. Eu acho que ele estava tomando alguma medicação. E eu queria ter me aproximado dela para perguntar, para saber mais sobre a vida dele. Porque, assim, de que eu me conheço por gente de 8, 9 anos de idade, eu conheço Bacurau. E ele tinha uma aparência muito carrancuda, então toda vez era sempre aquela testa assim franzida aqui no meio assim. Quando ele perguntava a hora pra mim, que horas são? Era sempre muito franzido, muito bravo, ele sempre estava bravo. Então, de qualquer forma, mesmo que ele não fosse agressivo, as pessoas já tinham medo por causa daquela forma que ele... Era um rosto sempre fechado, nunca vi ele rindo, era sempre bravo assim, né? Então, a gente tinha medo de se chegar, porque todo mundo fala, ele é doido. Mas na realidade a gente nunca soube o que aconteceu com ele. O porquê ele ficou daquele jeito, né? Por que tanta amargura? Quando ele veio para nossa responsabilidade, ele veio em 2004. E aí, desde o dia 17 de agosto de 2004, a gente já passou a cuidar dele, que foi o dia que nós enterramos a mãe dele, né? Mas ele é assim, ele tem vários sobrinhos, né? Não sei se ainda é vivo o irmão dele. O irmão dele morava lá, Brasilino, morava em Mauá. Mas depois a mulher que ele morava morreu, aí ele foi morar lá no Rio Grande da Serra. Aí não sei, até antes do Macário morrer, ele falou que encontrou uma pessoa, falou que o irmão dele é vivo. Só que a gente não tem certeza, né? Mas a família dele é grande, ele tem muitos sobrinhos. Acho que já tem até sobrinho neto. Ele tinha um costume que eu ficava sempre muito brava com ele. Porque a gente perguntava para ele, quer comer, Macário? Vai almoçar, vai jantar, quer tomar café? Não quero, tô cheio. E ele gostava de esnobar a gente também, né? Aí ele chegava aqui e falava, eu hoje aqui não vou comer nada. Eu já comi lá na Ben-Hur, sentei naquela mesa chique da Ben-Hur. Já comi, eu já fui ali no Ceará, me pagaram pastel, refrigerante, tomei café. Tá bom. Mas aí, de vez em quando, eu pegava ele pedindo comida nas casas. Aí eu falava, Macário, não precisa de você ficar pedindo comida para as casas, tem comida aqui. Aí ele, não vou pedir mais. Mas era naquela hora, de repente ele ia. Aí até a vizinha aqui me chamou um dia e falou, menina, eu tô tão chateada com o Macário. Eu falei, por quê?
Ah, porque ele pediu café para mim, perguntou para mim se o café tinha sido passado hoje. Ai, que vergonha. Se o café tinha sido passado hoje, eu falei que sim. Aí ele falou que ele não ia tomar não, porque o café estava frio. Ele era exigente. Ele tinha um gênio meio. Talvez as pessoas tenham dificuldade de se posicionar, tipo, vai que eu tô falando uma palavra errada, né? Tem essa coisa que é muito forte. Mas também porque no caso da corporalidade da população de rua, entre a cor da pele e a sujeira, chega uma hora que todo mundo é da mesma cor, é isso que eu quero dizer. É o Macário dizendo, não, eu sou Macário. E mais, eu sou Macário e eu circulo por essa sociedade, faz não sei quantos anos que eu ando por essas ruas, eu vi tal lâmpada ser tirada, eu vi tal lâmpada ser colocada, eu conheci a Dona Maria que morava aqui e já faleceu, eu conheci o marido dela, né? Eu não sou ninguém, pelo contrário, eu sou alguém que ocupa um lugar nessa sociedade. Sempre lembrando, apesar de todos os percalços, né? E mesmo os percalços, de alguma maneira, o colocam como partícipe dessa sociedade. Então, é o Macário dizendo para ele mesmo, né? Quer dizer, eu sou um personagem deste mundo como qualquer outro personagem. Então, essa recomposição desses personagens como parte da história da cidade, eu acho assim muito importante, porque ela vai impactar na eliminação de estereótipos, vai humanizar a cidade como sendo lugar de muitos, né? Vai perceber, enfim, as formas diferentes de apropriação de uma cidade e ver realmente a humanização desse tecido social que a gente põe como alguém que tem uma história para contar, tem um modo de viver, tem sensibilidade, tem o reverso, vamos dizer assim, de um cotidiano de outras classes, de outra forma de apropriação da cidade. Esse mapa afetivo que atravessa a cidade, porque é um movimento que não vem só de fora para dentro, né? Não vem só dos moradores de São Caetano para o Macário, né? Mas vem também do Macário para os habitantes, nesse sentido de que ele também sabe manipular, no melhor sentido da palavra, essas formas ritualísticas tradicionais, né, para amenizar o seu sofrimento. E eu destaco isso não para esvaziar o sofrimento e os percalços, né, pelos quais ele passou, mas para valorizá-lo como alguém que é capaz de ação social. Talvez tenha a ver com essa coisa das condições da rua. O fato de passar o dia inteiro na rua, estar o dia inteiro exposto ao sol, estar o dia inteiro exposto à rua. Estar exposto à rua é estar exposto à textura do cimento. E eu não estou sendo poética aqui, eu estou sendo literal. A textura do cimento. O sentar na calçada, o sentar no banco, passar o dia inteiro em coisas que estão o tempo todo, né? Tudo isso constitui uma certa... É como se a pessoa parecesse que está a envelhecer, porque essa pessoa passa a ser o contrário das projeções corporais que são idealizadas. Ainda mais hoje, você só não fica sem ruga se não quiser, porque tem cosmético hoje para isso, né? Tem botox, você dá essa impressão no mundo, no discurso sobre a estética, mas não só sobre a estética, o discurso sobre a saúde. Todo o discurso sobre a saúde, sobre fazer ginástica, tem a ver com a ideia de que o indivíduo é responsável pelo seu bem-estar. E se assim não for, ele é o oposto daquilo que é a projeção da cidade moderna. Então eu acho que cai aqui, o seu Macário cai nessa condição, acho eu. E aqui eu vejo uma foto antiga, né? Se desse para tirar esse pessoal aqui, só deixar a Dona Emília, né? Olha, você pode ver que é bem característico de quem era escravo mesmo, né?
Se a gente for olhar assim, a gente vê hoje alguns filmes, você vê que é característico de quem era mesmo, foi escravo, foi um povo lá atrás discriminado. Ela está vestida com uma, eu acho, é uma saia, né? Uma saia longa branca, uma blusa branca, bem antiga, que nós nem... e um lenço na cabeça. Bacurau, um rosto sem memória. O avesso. Eu sou Anísio Fortes Bustamante. Meu nome é Doralice Macedo Almeida Ártico. José Aparecido Cardoso. Bom, meu nome é Simone. Meu nome é Aparecido. Eu sou Eli Gomes Fortes. Meu nome é Cláudio Rev Coco, né? Então, meu nome é Selma. Meu nome é Francisco dos Santos. Sou Marcos Rogério Sanches Maio. Eu sou mais conhecido como Nenê. Sou Paulo Roberto Siqueira. Eu sou a Denise. Eu sou a Érica. Eu me chamo Marisa da Silva Dias Rossetti. Meu nome é Valquíria. Mas ele me chamava de Lúcia, não era Lúcia. Meu nome é Elisete dos Santos Rossetti. Meu nome é José Paulo Matias. Eu me chamo Willa Moreira, né? Então, eu me chamo Ilza. Eu sou Osmar. Meu nome é Dayana. O meu nome é Enéas da Silva. E a minha querida esposa, Laudiceia Américo da Silva. Esse episódio contou com os moradores de São Caetano do Sul. Então hoje eu sou presbítero da igreja, sou capelão da igreja também. Trabalho no CREAS. Trabalhei na VIP como motorista de ônibus. Conheci o Bacurau desde 1970. Eu tenho um salão de cabeleireiro já há 16 anos aqui na Rua Pan. Bom, sou morador aqui de São Caetano. Moro em São Caetano desde o meu nascimento. Sempre morei na Vila Gerte. Nasci na cidade de São Caetano mesmo e moro na cidade de São Caetano até hoje. E com os comentários de Irlis Alencar Firmo Barreira, socióloga da Universidade Federal do Ceará. Tem uma história para contar, tem um modo de viver, tem sensibilidade. Marco Antônio Silveira, historiador da Universidade Federal de Ouro Preto. O louco, de alguma maneira, é integrado ao meio. Maria Tereza Lisboa Nobre Pereira, psicóloga da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Caminhar é um modo de construir essa outra cidade, construir esse outro território. Simone Frangella, antropóloga da Universidade de Lisboa. Eu também não sei o que quer dizer ser neto de alguém que foi escravizado, né? E Juliana Varejão, doutora em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Viçosa. Corpos negros são mais vítimas, né, dessa precarização. No próximo episódio... Eu fiquei até triste quando fiquei sabendo. Não sei se ele morreu de velhice ou se... deve ter morrido de velhice, que eu creio que ele devia ter mais de 100 anos. Esse personagem foi que marcou a vida da infância, não só minha, como de outras crianças aí. Bacurau, um rosto sem memória, é um projeto idealizado por mim, Kenan Bernardes, que também fez as entrevistas. A consultoria de podcast e a montagem são assinadas por Júlio de Paula. A orientação da pesquisa e a edição de textos é do Joaci Pereira Furtado. A produção e edição de áudio é da Adriana Braga. O roteiro é uma criação coletiva. A trilha sonora original foi composta por Felipe Julian. O projeto gráfico é do Thiago Lacaz e a produção geral de projeto é da Jussara Mendes e da Oca Teatro. Bacurau, um rosto sem memória, é um projeto realizado com recursos do Fundo Municipal de Cultura, da Secretaria de Cultura de São Caetano do Sul. Agosto de 2024.